Olá, eu sou Cris Amarante, arqueóloga. Você está aqui no canal Arqueologia Alternativa. Estamos hoje mais uma vez estudando para o concurso do IFAM. O nosso tema de hoje é a Lei Complementar 140 de 2011. Se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal Arqueologia Alternativa, se inscreve, já vai dando seu joinha aí, seu like, clica no sininho para receber as notificações, pega papel e caneta para pensar nos seus comentários, nas suas dúvidas e nas suas sugestões e continua aí com a gente. Bem, essa lei complementar é complementar ao parágrafo único do artigo 23 da Constituição Federal. E ele trata sobre a proteção das paisagens naturais notáveis. No artigo 2º, nós vamos observar que, para fins desta lei complementar, consideram-se licenciamento ambiental, o procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. Atuação supletiva, ação do ente da federação que substitui o ente federativo originalmente detentor das atribuições nas hipóteses definidas nesta lei complementar. Bem, o que nos interessa aqui é a respeito do licenciamento ambiental mesmo. No artigo 3º, nós vamos ver que constituem objetivos fundamentais da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios no exercício da competência comum a que se refere esta lei complementar. Vamos lá, que isso é muito importante. 1. Proteger, defender e conservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, promovendo gestão descentralizada, democrática e eficiente. 2. Garantir o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico com a proteção do meio ambiente. Gente, isso é muito sério. Olha só o que a nossa lei diz que ela defende, né? Que defende um equilíbrio do meio ambiente junto com o desenvolvimento socioeconômico. Ou seja, nós vamos ter um desenvolvimento socioeconômico sem a destruição do meio ambiente, e isso é garantido por lei. Então, querer vender boa parte da Amazônia, como foi aí boato aqui no início deste nosso ano de 2018, né, do governo que está aí vigente, não é uma coisa que parece estar de acordo com esta lei. Mas continuando aqui, que nós estamos estudando para o concurso do IFAM, não é mesmo? Observando, ela continua ainda esse item 2 aí do artigo 3º, observando a dignidade da pessoa humana, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais. Isto é garantido por lei. Acho melhor nem comentar, porque ela já é bem autoexplicativa, não é mesmo? Item 3 desse artigo 3º, harmonizar as políticas e ações administrativas para evitar a sobreposição de atuação entre os entes federativos de forma a evitar conflitos de atribuições e garantir uma atuação administrativa eficiente. E o item 4, garantir a uniformidade da política ambiental para todo o país, respeitadas as peculiaridades regionais e locais, tendo em vista que a gente tem um país com dimensões continentais. Então, nem sempre é fácil administrar tudo isso, imagino e admito. Bom, no artigo 4º, ela vai falar sobre os instrumentos de cooperação entre as instituições, que são consórcios, convênios, comissões, fundos, viu, gente? O meio ambiente, né, as paisagens naturais notáveis, aqui defendido por lei, criado por lei, que elas deve existir um fundo ou fundos, já que em nível federal, estadual, municipal, incluindo o Distrito Federal, para que exista a proteção
dessas paisagens naturais notáveis. Então, isso é garantido por lei. No artigo 5º, nós vemos ações administrativas nos órgãos gestores, tá? E quais são essas ações? Aí eu vou destacar algumas só que constam, né, no artigo 6º e 7º. Então, uma delas, lá no artigo 7º, item 2, diz que exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições. É uma ação administrativa dos órgãos gestores. Outra que me chamou a atenção. O item 3 do artigo 7º. Promover ações relacionadas à política nacional do meio ambiente nos âmbitos nacional e internacional. Então, o governo federal, ele tem lá uma política nacional de meio ambiente, que é instituída por meio de legislação também, em que os estados e municípios, depois essa mesma lei fala disso, devem acompanhar e terem documentos correspondentes a essa política nacional. Cada estado tem a sua política estadual, cada município deve ter a sua política municipal. No item 6, promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos. Então, vocês veem aí que a pesquisa em relação às paisagens naturais notáveis, ela está na lei. No item 11, promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente. Ao contrário do que muitos pensam, a educação ambiental não é perfumaria e ela está aqui na lei como uma coisa que deve ser feita pelo governo, também utilizando esses fundos aí do governo. Então, é uma questão primordial para a preservação do meio ambiente, não só como um enfeite legislativo. Bem, a gente vai ver lá no artigo 8º as ações administrativas dos estados que seguem essa do governo federal, como eu falei anteriormente, e no artigo 9º as ações dos municípios. No artigo 9º, item 9, cadê ele aqui? Artigo 9º, item 9. Desculpa, gente, eu devia ter feito um print nessa tela. Ficava mais fácil. Cheguei. Fala do município sobre a elaboração do plano diretor, observando os zoneamentos ambientais. Então, cada município deve ter o plano diretor. E o que isso tem a ver com a nossa ação de de cultura? Quando se faz um plano diretor, além de se definir várias coisas sobre reciclagem, o que fazer com o nosso lixo, questões ambientais de formas diversas, educação patrimonial entra no plano diretor, educação ambiental entra no plano diretor, e aí a gente vai vendo áreas dentro do município que são de preservação. Muitas vezes, áreas que são de preservação ambiental têm, assim, de sítios arqueológicos. Provavelmente no seu município, se ele não tem um plano diretor voltado para o meio ambiente, todos os municípios do Brasil são obrigados a fazer. Se o seu município não tem, se envolva na política pública do seu município para que esse plano diretor seja feito. E a proteção dessas áreas, principalmente incluindo a questão dos bens arqueológicos, ela é muito importante. E aí o nosso engajamento como sociedade civil nesses processos de gestão do patrimônio, eles são muito importantes também. Tá, eu tô falando isso porque aqui em Santos eu acompanhei de perto quando aliás, não foi levado até o fim, mas isso ainda está em processo, de que o Engenho São Jorge dos Erasmos aqui se transforma em uma APA, que é uma área de preservação ambiental. Então foram feitas audiências públicas, porque afinal de contas não é uma área tão grande assim, mas é uma área que tem remanescentes secundários de Mata Atlântica, então tem uma questão de um sítio arqueológico dentro de um remanescente secundário de Mata Atlântica, com animais que devem ser preservados
preservados, com as espécies vegetais que devem ser preservados e, claro, um sítio arqueológico ali no meio dele. Então ele não é das maiores áreas de preservação aqui de Santos, que aliás tem sido discutido isso junto com outras áreas que também tem sítios arqueológicos, mas é uma área estrategicamente interessante e uma área que é entendida como muito importante de ser preservada, até porque ele fica assim num pedacinho de Mata Atlântica com urbanização todo em volta dele. Então, se não se pensar rápido o que é feito, é possível que para o futuro a questão da globalização, urbanização acabe entrando num espaço que não é interessante que se entre, né? Então é bom pensar isso agora, pensando nos impactos futuros disso. Mas na sua cidade com certeza deve ter alguma situação parecida com essa. Por fim, a gente vai falar também da formulação política estadual de meio ambiente, que segue isso, como eu já falei, do município e do governo federal, e o Distrito Federal também deve seguir, o artigo 10º fala disso, deve seguir o artigo 8º e 9º, que fala dos estados e municípios. No artigo 11º, a gente vai ler sobre manejo e supressão vegetal. No artigo 12º, ele entra falando sobre licenciamento ambiental. E o que ele vai dizer? Para fins de licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental e para autorização de supressão e manejo de vegetação, o critério do ente federativo instituidor da unidade de conservação não será aplicado às áreas de proteção ambiental, as APAs. Por isso que eu quis explicar sobre APA um pouquinho melhor para vocês anteriormente aqui nesse vídeo, porque aí vocês vão ver que esses licenciamentos, quando você tem uma área de preservação, o licenciamento, ou seja, um empreendimento não pode invadir, não pode ser feito dentro dessa área de preservação. Por isso que eu falei, se envolve com as discussões de plano diretor na sua cidade, na sua região, porque essas regiões estando protegidas, elas ficam livres de empreendimentos no futuro, porque elas são consideradas como de importância para as pessoas, e aí elas garantem aquilo que a lei fala lá no começo, da sustentabilidade, da importância, da não pobreza, da preservação dos grupos, das comunidades, porque muitas vezes falar de meio ambiente, a gente não está falando só de mato, planta e bicho, mas também de pessoas, de comunidades que vivem próximas a esse ambiente, que também ajudam a manter, e não estou falando só de comunidades indígenas e quilombolas, embora a maior parte seja isso realmente, né? Mas também de outras comunidades ribeirinhas, pesqueiras, que dependem desses ambientes, e um impacto a esses ambientes causa um impacto ainda maior a essas comunidades. Então, se envolva na discussão desse plano diretor aí na sua região. Do artigo 13º ao 21º, ele dá outras orientações em relação ao licenciamento. Como são orientações assim mais burocráticas, vou deixar que você leia e aí comente aqui, se você quiser que eu fale um pouco mais sobre isso. A gente pode até falar das questões burocráticas, vocês viram que eu gosto mais de discutir as questões sociais, né? Mas as burocráticas às vezes caem no concurso. Qual é o documento? É um regimento? É um termo? É o que tem que fazer? Se bem que eu imagino, pelo que eu tenho visto a respeito das provas da CESP, que as perguntas serão perguntas inteligentes, mais macro, mais que façam que as pessoas pensem e relacionem umas coisas com as outras, do que decorem dados. Mas conhecimento nunca é demais. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, continua nos acompanhando, nós teremos novos vídeos de estudos para o concurso do IFAM. Boa sorte para você e até a próxima!